Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus sejam plenamente e abundantemente multiplicadas. Amém? Nós vamos expor as Escrituras e, aproveitando que no último culto dominical vespertino, nós expusemos uma passagem que fala sobre o cuidado de Davi no momento da sua morte e deu para Salomão, seu filho, 3 conselhos: de que ele fosse corajoso, de que ele fosse homem na essência do termo, que pusesse Deus em todas as coisas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel dos filhos na relação de aliança. E nós estamos vivendo um período em que a família está sendo muito atacada. E tudo que a gente vive na sociedade nesses dias tem relação com sexualidade e com família, de modo que o povo de Deus, a família da aliança, tem sido objeto dos ataques das ideologias que visam desconstruir aquilo que Deus estabeleceu como absoluto, como verdade da palavra de Deus. Então eu quero aproveitar esses encontros com vocês para tratarmos de família. Falamos sobre o papel de Davi enquanto um pai piedoso, preocupado com seu filho. Hoje vamos falar sobre o 5º mandamento do Decálogo. Abra a sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 20, verso 12. Êxodo capítulo 20, verso de número 12. É o texto para nossa instrução e reflexão nessa noite. Quero, mesmo assentados como estão, você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube e que está no conforto da sua casa, tome a sua Bíblia para que você não apenas leia conosco essa porção da Escritura, mas mantenha a palavra de Deus aberta, porque nós vamos expor esse que é o 5º mandamento do Decálogo, definido pelo apóstolo Paulo como o primeiro mandamento com promessa. Êxodo capítulo 20, verso 12, vamos ler em uma voz? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Curva a sua fronte mais uma vez, nós vamos orar, suplicando a manifestação da graça e poder de Deus na exposição da sua palavra. Meu Senhor, bendito, magnificado e exaltado, seja para sempre o teu santo, majestoso, glorioso e poderoso nome. Nós bendizemos a Ti, porque éramos trevas, mas hoje somos luz. Bendizemos a Ti, porque estávamos perdidos, mas fomos achados. Bendizemos a Ti, Senhor, porque vivíamos como ovelhas que não têm pastor, mas o bom pastor, o sumo pastor da nossa alma, nos encontrou e nos trouxe ao redil das ovelhas, como povo do Teu redil, ovelhas do Teu pastoreio. Nós queremos receber o maná dos céus, o pão que alimenta e que sacia toda a fome, a Tua palavra, que é inspirada, que é autoritativa, que é inerrante e que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Manifesta a glória de Cristo, Senhor, à proporção que o texto lido será explicado. Que o Teu Espírito, a terceira pessoa da Trindade, faça a obra de colocar no coração daqueles que nos escutam pela internet e também aqueles que vieram ao Teu santuário nessa noite, a Tua palavra, que é a palavra da graça, o Evangelho da salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, a apresentação do livro Pós-Modernidade de Daniel Salinas e Samuel Escobar, no 2º parágrafo, traz o seguinte relato. Vejam: a geração da era pós-moderna tem prazer no efêmero, no fragmentário, no descontínuo e no caótico. Viver é experimentar sensações, quanto mais fortes, intensas e rápidas, melhor.
nada de sentimento de culpa, nada de bem e mal, nada de valores. Meus irmãos queridos, diante de uma geração como esta, nós não poderíamos esperar que, como nos tempos remotos, não há muitos anos, os filhos honrem aos seus pais. O fato é que, à medida que o tempo passa, nós nos confrontamos com uma geração que se desenvolve rapidamente na prática da iniquidade, distanciando-se cada vez mais dos valores morais estabelecidos pelo Senhor e registrados na sua palavra. Nosso objetivo com o estudo dessa noite é expor o 5º mandamento do Decálogo ou da lei moral de Deus e conhecer como viveram os filhos no passado em relação aos seus pais e o que fazer para resgatar os valores que têm sido diluídos por causa do pensamento pós-moderno. Nós precisamos lembrar que os 4 primeiros mandamentos do Decálogo ou da lei moral de Deus nos trazem os deveres do homem ou do ser humano para com o Senhor. E os últimos 6 tratam das relações humanas. E o Senhor Deus, ao abordar esse tema, começa objetivamente tratando sobre o relacionamento dos filhos para com os seus pais. A segunda tábua da lei apresenta o nosso dever para com os outros e explica de forma essencial o grande mandamento. Lucas, no seu evangelho, registrou, capítulo 10, verso 27, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo e grande mandamento. Meus irmãos, sendo os pais os representantes de Deus na família, significa que aquele que honra a Deus, naturalmente honrará aos seus pais. No âmbito do contexto hebreu, honrar os pais era uma parte vital da vida humana e da existência humana, tão vital como a própria respiração. Contudo, o princípio geral do 5º mandamento é o de que nós devemos agir de maneira apropriada, não apenas com os nossos pais, mas de forma especial com os nossos superiores. Neste caso, não importa em que consiste essa superioridade, se é de filiação, se é de idade, se é de ofício, se é de poder ou de conhecimento. A ideia é de que a base desta obrigação que envolve a honra sustenta-se, primeiro, na vontade de Deus que nos impôs esse dever. Segundo, na natureza da própria relação, cuja base é de autoridade e submissão, o que envolve dependência e dívida, e reivindica reverência, gratidão e obediência. Com base nessas informações preliminares, o 5º mandamento da lei de Deus, que é definido pelo apóstolo como o primeiro mandamento como promessa, que nós vamos buscar compreender nessa noite quais as implicações da declaração desse 5º mandamento do Decálogo, quando Moisés, que recebeu de Deus a lei do Senhor, registrou no capítulo 20 do livro de Êxodo, verso 12, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meus irmãos, inicialmente, é importante, acredito que até necessário, destacar que o texto lido, que é objeto do estudo bíblico dessa noite, contém
um mandamento, mas juntamente com esse mandamento contém uma promessa. O mandamento é: honra a teu pai e a tua mãe. Meus irmãos, honrar a teu pai e a tua mãe, aqui como no registro textual, inclui estimá-los, o que se demonstra na nossa conduta e na obediência aos seus legítimos mandamentos. Isso também envolve ir quando nós somos chamados, aonde nossos pais nos enviares, fazer o que nos for solicitado e refrearmos-nos daquilo que nos proibirem. Então vejam as implicações que há nesse mandamento aparentemente simples e que tem tantas implicações na relação que os filhos devem conservar com seus pais, sobretudo aqueles que estão vinculados a Deus por meio da aliança e do sangue de Jesus Cristo. Obviamente que quando nós falamos sobre isso, nós devemos pensar que tudo isso deve ser feito alegremente, a partir de um princípio de amor. O que está embutido aqui é que honrar é absolutamente muito maior do que apenas obedecer. Então, a primeira coisa que você deve entender nessa noite é que a honra está para além da obediência. A honra é uma atitude de submissão que envolve o amor e o reconhecimento que os pais são aqueles que Deus instituiu na família para nos guiar, para nos orientar e para serem os representantes de Deus na nossa casa. Meus irmãos, a honra aos pais era básica na sociedade israelita. A família era a unidade chave da nação, o que conhecemos hoje através do termo muito contemporâneo, que é definido como a célula máter da sociedade. A família, para o povo hebreu, no passado, era de vital importância, porque havia uma simbiose entre aquilo que os filhos da aliança ouviam quando se deslocavam ao templo, aos sábados, mas aquilo que eles ouviam também, a proporção que os pais exerciam o papel de serem agentes de Deus na família, ensinando-os a temerem e a honrarem a Deus. Inicialmente, é importante nós compreendermos, meus queridos irmãos, o quanto há de implicações aqui nas relações interpessoais que envolve a família, que envolve a sociedade, mas que envolve também a igreja. É importante compreender que, do ponto de vista dos códigos dos hebreus, a honra aos pais era fundamental para a preservação da vida dos filhos. É importante, enquanto nós lemos as Escrituras, nós criarmos a chamada analogia para compreendermos quais as implicações do 5º mandamento da lei moral de Deus. Se você folhear a sua Bíblia, por exemplo, em Êxodo capítulo 21, verso 15, você vai perceber que a honra tinha relação com a conservação da vida dos filhos da aliança. Êxodo 21, 15 diz: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Percebam que esta mesma pena era aplicada a quem amaldiçoasse também os seus pais. Por exemplo, no mesmo livro de Êxodo, capítulo 21, verso 17, agora nos diz assim: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Meus irmãos, de fato, somente os zombadores e insensatos rejeitariam esse princípio de respeito e honra aos pais, e para esses o fim era trágico. A lei que trazia o mandamento juntamente com a promessa era a mesma lei que estabelecia as punições decorrentes da irreverência, da desobediência e da insubmissão à voz dos pais.
Meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos perceber que de fato eram os zombadores, aqueles insensatos que rejeitavam o ensino da lei. A poesia dos Hebreus, em Provérbios, capítulo 30, verso 17, isso fica mais claro e há uma lucidez maior das implicações daquilo que a Escritura nos ensina. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Meus irmãos, o princípio da honra que é devida aos pais, do ponto de vista da lei de Deus, era tão séria que, primeiro, eles tinham, os pais, autoridade sobre os filhos, inclusive para escolher os seus cônjuges. Isso imperou durante muito tempo, inclusive no Brasil, quando os pais era quem definiam, por meio de imposições ou de conselhos, quem seriam aqueles que seus pais, que seus filhos contrairiam relacionamento para formarem uma família. Então, uma coisa era tão séria e era tão grave que os filhos sabiam das implicações de desobedecerem e desonrarem aos seus pais. Se você for ler as Escrituras, você vai perceber que em Gênesis capítulo 24, nós encontramos Abraão no final da sua vida, ordenando a Eliezer, o seu filho mais velho, a viajar para buscar uma esposa para seu filho Isaque, e foi Abraão quem escolheu uma esposa para o seu filho. A preocupação de Abraão, ao final da sua vida, é que Isaque viesse a contrair núpcias com uma mulher que não tivesse uma relação de aliança com o Deus do pacto. Daí, no momento da sua morte, chamar a Eliezer e comissioná-lo para que fosse à sua terra e lá trouxesse a esposa do seu filho, para que, formado uma família da aliança, os seus descendentes também pudessem ser discipulados e conhecerem a santa e bendita lei de Deus. Mas, meus queridos, em segundo lugar, os filhos também poderiam ser vendidos para quitar a dívida dos seus pais. E eles tinham temor no coração, pelo conhecimento da lei, e eles sabiam das implicações de desonrar os seus pais. Se você ler as Escrituras, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1, você vai compreender o quanto isso era verdadeiro. Vejam, segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Então vejam que essa relação odierna dos filhos que desonram, que desrespeitam, não apenas no âmbito da família, mas muitas vezes em lugares públicos, quando se insurgem com seus pais, no passado seria punido de diversas formas e de muitas maneiras. Nós precisamos de entender que a lei moral de Deus é uma lei perpétua. E a igreja precisa resgatar, sobretudo os pais, no processo de educação dos seus filhos, um padrão de obediência e de honra que promova a glória de Deus. Meus queridos, de fato, as implicações eram sérias. Em terceiro lugar, no caso de desonra aos pais, esses poderiam levar os seus filhos para os anciãos da cidade, a fim de que fossem eliminados. Vejam a Escritura no livro da lei, em Deuteronômio, capítulo 21, verso do 18 ao 21, nos diz assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece
a voz de seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado, não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Obviamente, você que nos acompanha através do nosso canal, quem sabe alguns irmãos aqui no santuário devem estar a pensar: mas pastor, isso não é uma coisa do Antigo Testamento? Meus irmãos, se nós reconhecemos a perpetuidade da lei moral de Deus, e entendemos o princípio da analogia da Escritura, nós vamos perceber pelo Novo Testamento que, de igual modo, essas implicações estão presentes nas relações da família da aliança. No Novo Testamento, o princípio da honra foi mantido e ratificado o ensino veterotestamentário. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, verso do 49 ao 52, você vai perceber o quanto isto é verdadeiro na experiência de Cristo, na sua encarnação e humilhação como filho de José e de Maria. Vejam, Lucas 2, do 49 ao 52, a Escritura diz assim: ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Percebe então que esse princípio do mandamento, da honra aos pais, bem como da promessa da longevidade da vida, é ratificado no Novo Testamento pela experiência de Jesus e pelo registro no livro ou no Evangelho de Lucas. Mas se nós continuarmos lendo as Escrituras, nós perceberemos, por exemplo, que o apóstolo Paulo confirmou o valor do mandamento quando afirmou em carta aos Efésios, capítulo 6, versos 1 e 2, o que segue. Vejam, Efésios, capítulo 6, versos 1 e 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Meus queridos, para fortalecer a ideia de que o mandamento, ele é perene, ele é eterno, ele tem validade neotestamentária, nós mergulharemos também na nossa confessionalidade. Vejam, nossa confessionalidade dispõe recursos para compreendermos as razões anexas do 5º mandamento, cuja sentença na primeira parte é: honra teu pai e tua mãe. Se você, de posse do Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 127, acompanhar a resposta, você vai perceber as implicações dessa honra, que não está relacionada apenas a uma condição de consanguinidade, o pai e a mãe biológicos de uma criança, mas que se estende ao princípio da autoridade e da submissão, que é a base do reino de Deus. Vejam, a pergunta 127 do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte: qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Vejam a resposta. A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera em palavras e em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças,
a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições. Meus irmãos, de fato, há muita gente negligenciando a honra aos pais. Eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, ou que nos acompanha por nossas redes sociais, que caso seja este o seu caso, lembre-se da exortação do apóstolo. Ele falou por inspiração divina, a palavra que é inspirada, a palavra que é autoritativa, a palavra que é inerrante, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, foi a lei de Deus por meio da instrumentalidade de Moisés, em Êxodo capítulo 20, verso 12, na parte A, honra a teu pai e a tua mãe. Meus queridos, há uma urgência do resgate desse princípio. Isso precisa começar nos lares da família do povo de Deus. Nós sabemos as implicações da desobediência aos pais, e sabemos quantos jovens já perderam a vida e outros que se meteram em situações delicadas porque resolveram viver segundo a concupiscência do coração. E parece que as crianças já na tenra idade têm manifestado essa rebelião, têm se insurgido, têm se levantado contra a autoridade dos seus pais. E a proporção que os filhos desonram os seus pais, eles se expõem às implicações da lei de Deus, daquilo que ela traz como juízo do Senhor sobre a vida dos filhos da aliança. Meus irmãos, Aristóteles disse que as relações entre filho e seu progenitor são análogas àquelas que existem entre o homem e o próprio Deus. Os egípcios enfatizavam a questão a ponto de ameaçarem a uma má vida pós-túmulo aos filhos que fossem desobedientes aos seus pais. Meus queridos, de fato, a observância do 5º mandamento está intimamente associada a uma vida longa e abençoada, ao ponto de alguns filhos obedientes tornarem-se idosos, e este mandamento também está relacionado a eles, o grupo da chamada terceira idade. Meus irmãos, honrar o pai e a mãe aqui exige tratamento diferenciado aos nossos idosos. Isso aqui nos traz outras implicações. Nós estamos vivendo um período em que, efetivamente, há algumas pessoas e figuras na sociedade que me parece que caíram em desuso. Se nós olharmos para a história e para esse momento presente, nós vamos perceber que há frases que terminam ratificando essa falta de zelo, essa falta de compromisso, essa falta de cuidado, essa falta de honra dos filhos, que devem ser aqueles que vão cuidar dos seus pais na velhice. Alguém já disse que os idosos são o único grupo de discriminados, do qual todos esperam fazer parte, pois ninguém quer a outra opção. Meus irmãos, os israelitas foram ensinados a respeitar e amar os seus idosos. A Bíblia está encharcada de passagens que revelam a necessidade de honrar os nossos pais, de forma especial quando eles chegam na velhice. Mas me parece que não é esse o caso. Me parece que as pessoas não estão mais lendo a Bíblia, ou se estão lendo, estão omitindo algumas passagens. Por exemplo,
Na lei de Deus, Deuteronômio, capítulo 27, verso 16, a Escritura diz: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Se você continuar folheando as Escrituras, agora, lá na poesia dos Hebreus, Provérbios, capítulo 23, verso 22, diz: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Meus irmãos, honrar o pai e a mãe aqui, de forma especial quando chegam na velhice, é esforçar-se para proporcionar-lhes conforto e facilitar-lhes a vida na velhice. Meus queridos, ao invés de honrar aos seus pais, os mais velhos, muitos na igreja têm sido ou se tornado objetos do etarismo, que é o preconceito com a pessoa idosa. Muitos têm se tornado objetos do idadismo ou do ageísmo, que revelam a discriminação ou o preconceito com a pessoa idosa. Meus queridos, é dever e é responsabilidade mantê-los em todos os aspectos, inclusive se necessitarem o sustento pecuniário e material. Foi isso que ensinou o nosso Redentor. Está implícito nessa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versos do 4 até o 6. Eu não sei o que é que tem acontecido com a igreja, porque há passagens, por exemplo, Paulo escreve em uma de suas cartas para dizer que é dever da igreja cuidar dos órfãos e das viúvas. Me parece que há um descaso, tanto no âmbito da família, que é a célula máter da sociedade, o papel dos filhos crentes de acolher, de amar e de cuidar dos pais na velhice, como a igreja do ponto de vista institucional, que tem abandonado os seus idosos. É nosso dever, é nosso papel. Saiba que você que é adolescente, que você que é jovem, há de envelhecer, se não partir para a eternidade antes. Então nós colhemos aquilo que nós plantamos. Você precisa assumir agora o cuidado com os seus pais, se eles são mais velhos. Não fazer chacota com eles, não diminuir a intensidade do seu sofrimento, nem das suas dores decorrentes da idade. Meus irmãos, é exatamente isso que nos ensinou o nosso Mestre. Vejam, Mateus capítulo 15, verso do 4 até o 6 nos diz: porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Meus queridos, no que tange a honra aos pais idosos, o que está implícito aqui é amar de forma abnegada. O que está implícito aqui é amar de forma altruísta. O que está implícito aqui é amar de forma incondicional, revelando o máximo respeito e consideração a ambos, já que são iguais em autoridade sobre nós. Infelizmente, não tem sido esta a prática da igreja. Há pessoas que têm cumprido fielmente os seus deveres com suas comunidades. Alguns que exercem, inclusive, cargo de liderança, que trazem seus dízimos e suas ofertas, que pontualmente chegam aos cultos de estudo da palavra, de oração, e que participam regularmente das atividades de suas igrejas. Contudo, em casa, em relação àqueles a quem eles devem a honra, são negligentes. Deus quer que você cuide da casa dele,
mas Ele quer que antes de você se devotar aos trabalhos da sua igreja, que você aprenda a honrar o seu pai, independentemente da sua idade ou da sua condição. Meus irmãos, a forma como nós tratamos essas pessoas hoje, certamente determinará o modo como nós seremos tratados no futuro. Afinal, nós colhemos aquilo que nós plantamos, é uma lei natural. Ninguém colhe milho plantando feijão, ninguém colhe manga plantando um pé de jaca. Veja que após falar sobre o valor da obediência, o texto agora de Êxodo capítulo 20, verso 12, põe em visibilidade a promessa anexa àqueles que honram a seus pais. Meu objetivo nesse estudo, nessa noite, é dar para você consciência da necessidade que você tem ao sair daqui de passar a honrar o seu pai e a sua mãe. Se você está aqui nessa noite, se você me acompanha pela internet, saiba que essa mensagem é para você, sobretudo se você tem negligenciado o seu papel como filho. Então, para que você possa se apropriar da promessa, primeiro você precisa acolher o princípio da obediência. E a obediência é que você honre ao seu pai e à sua mãe. Paulo vai dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa, porque no Êxodo capítulo 20, verso 12, a Escritura diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meus queridos, esta promessa, ela é reforçada e ampliada em seu significado pelo apóstolo Paulo. Em carta aos Efésios, ele destaca que os filhos obedientes em todos os lugares, não apenas entre os judeus, mas de todas as nações, seriam abençoados com longevidade. Há pessoas que estão buscando longevidade, cuidando da saúde clínica e emocional. Gente que entrou na academia, gente que está fazendo dieta, achando que dessa forma pode prolongar os seus dias aqui. Sendo você crente, eu quero dizer que você está certo nisso. Afinal, você está cuidando do santuário do Espírito Santo de Deus, que é o seu corpo, a habitação de Deus. Mas se você está cuidando das suas emoções, do seu corpo por meio de dieta e de atividade física, mas está desonrando os seus pais, saiba que esse esforço seu pode ser inócuo. Como a palavra de Deus é verdadeira, você pode ser ceifado a qualquer instante. O que Deus quer de você é que você faça uma coisa sem negligenciar a outra. Primeiro você precisa honrar ao seu pai e à sua mãe. E depois cuidar do santuário de Deus, que é o seu corpo. Veja, Paulo, ele afirma que esse de fato é o primeiro mandamento com promessa. Efésios capítulo 6, versos 2 e 3. Veja, a Escritura diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Meus irmãos, veja a diferença entre o registro textual do Êxodo e esse fragmento da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Percebam que não há o elemento da promessa feita lá a Abraão, de que ele possuiria a terra de Canaã, mas de que os obedientes ao preceito seriam de longa vida sobre a terra em todos os rincões do mundo. A regra aqui é simples, meus irmãos queridos e amigos. Obediência e honra resultam em longevidade, resultam em vida feliz e em vida abençoada. Meus queridos, contudo,
nós devemos destacar aqui algumas exceções. Primeiro, é verdade que obediência ou desobediência aos pais não são os únicos fatores que determinam a extensão da vida de uma pessoa, porém é um fator muito importante. Segundo, desobediência aos pais piedosos indica uma vida dissoluta e indisciplinada, o que pode conduzir alguém ao vício que, associado a outros fatores, pode encurtar a vida. Terceiro, deve-se ter em mente também que, embora um filho desobediente possa viver ininterruptamente e chegue a uma existência centenária, enquanto permanece em sua impiedade, ele não poderá ter a paz que excede a toda compreensão e não terá acesso aos portais da eternidade feliz. Meus irmãos, ir bem aqui, segundo o apóstolo Paulo, não está vinculado à quantidade, mas à qualidade de vida. Obviamente nos vem uma pergunta: que adianta viver tanto e sofrer por ser escravo do mundo? Que adianta viver tanto e sofrer por ser escravo do pecado? Que adianta viver tanto e sofrer por ser escravo do diabo? Meus irmãos, filhos indisciplinados serão sempre sinônimos de ruína para a família. Filhos indisciplinados serão sempre motivo de ruína para a igreja, para a sociedade e para a nação. Percebam que a promessa de Deus de recompensar a obediência e punir a desobediência permanece vigente. Isso não é uma coisa que caducou, que ficou no passado, que tem relação apenas com a lei de Deus. Nós precisamos de resgatar o princípio de que as nossas famílias precisam ser regidas pela palavra de Deus. Se você é pai, você precisa exigir dos seus filhos a honra, para honrar a palavra de Deus. Se você é filho, você precisa entender que a honra é devida, é uma obrigação sua. E você deve lembrar que honrar é uma atitude interior e do coração. Que honrar é muito mais que obedecer. De modo que, se você deseja vida feliz, se você deseja longevidade, se você deseja adentrar os portais da eternidade e ter a eternidade vivida em plena felicidade, você precisa entender que você precisa passar a honrar aos seus pais a partir de hoje. Meus irmãos, quando os laços familiares de respeito e honra são rompidos, tragédias inumeráveis se enfileiram à porta das instituições. Se você deseja ir bem, se você deseja viver dias felizes, se você deseja ter dias abençoados e ser longevo, será necessário observar esta recomendação do apóstolo. Foi ele que disse, está registrado na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versos 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Meus irmãos, queridos e amigos, nós iniciamos a exposição do quinto mandamento, abordando algumas características desta era chamada pós-cristã ou pós-moderna. Eu quero concluir a mensagem, esse estudo bíblico nessa noite, fazendo ainda algumas considerações finais acerca do que vimos até aqui. Em primeiro lugar, para uma geração séptica como a nossa, um modelo de vida autêntico será
a melhor mensagem evangelística. O que é que eu quero dizer para você com isso? Que não adianta você falar do amor de Cristo se você é um filho ou uma filha desobediente. Não adianta você falar do amor de Cristo se você, sendo um filho numa idade mais madura, desonra os seus pais que são idosos, desprezando-os. Então a eficiência da mensagem, da evangelização, não está na verbalização. Meus queridos, de retórica o mundo está cheio. E tem muitos retóricos que estão vivendo hoje no inferno. Porque o que Cristo esperou dos seus discípulos foi ortopraxia, não foi ortodoxia morta. Então, o primeiro ensino nessa noite. Você quer evangelizar alguém, se é jovem, adolescente, jovem, faça com que o seu amigo, colega de escola, de faculdade, perceba que você obedece e honra os seus pais. E que eles têm um valor para você. Daí, a necessidade de fazer com que Cristo viva em nós. E que a verdade do Evangelho não seja apenas verbalizada, mas vivida também nas relações interpessoais, começando no ambiente da família. Meus irmãos, é na relação entre os filhos e seus pais que o mundo será impactado e transformado pelo testemunho da igreja. Se você compreender isso, você vai entender a eficácia da mensagem, não apenas verbalizada. Não que você não deva verbalizar a mensagem, mas você precisa vivê-la, experimentá-la nas relações e as suas delícias, as promessas que Deus tem para você, que vai resolver saindo daqui hoje, ou desligando a sua TV, ou seu smartphone, consertar suas relações que eventualmente tenham sido rompidas. Meus irmãos, mas em segundo lugar, muito embora a primeira parte do texto que foi exposto nesta mensagem tenha uma advertência, há também uma promessa de longevidade. Provérbios, na literatura poética do Antigo Testamento, olha que coisa bonita, capítulo 3, versos 1 e 2, nos diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Meus queridos, lembrem-se, se vocês que são filhos, que são crentes, acolherem a mensagem gloriosa da palavra de Deus, dentro da consciência de que os pais precisam ser honrados e passarem a viver de forma correta, de forma ordenada, vocês receberão os benefícios das promessas que o Senhor tem para aqueles que honram o seu nome e a sua palavra. A minha oração e desejo é que você possa desligar o seu smartphone ou a sua TV, consciente de que, se você é filho e tem um desafeto com seus pais, você precisa consertar o seu relacionamento, você precisa pedir perdão a Deus e você precisa agora passar a honrar os seus pais. Obviamente que as pessoas vão levantar muitos questionamentos. Pastor, o senhor nunca sabe e nunca pode imaginar o que eu vivi na minha vida enquanto filho. Meus irmãos, o caminho que Deus tem para aqueles que querem ser de fato discípulos de Cristo é que tenhamos no coração a disposição de perdoar, independentemente do dano que possamos ter vivido. A minha oração e súplica é que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar. Tem música? Tem não? Vamos ficar de pé e vamos orar. Depois da oração nós vamos encerrar a transmissão, mas se você quiser fazer alguma pergunta,
nós vamos ficar aqui ainda um tempo para responder. Esse é um tema que mexe com relacionamento e é importante que a gente possa tratar, caso alguém queira, tanto aqui como em reservado, depois conversarmos sobre esse tema. Meu Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, nós suplicamos a manifestação do Teu poder e graça na exposição da Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que ela seja acolhida e aplicada aos corações. De forma especial, os adolescentes e jovens que acompanham a mensagem e aqueles que estão aqui no santuário, que têm desprezado a honra aos seus pais, que possam rever as suas relações, não somente com os seus progenitores, mas sobretudo com a Tua palavra, que é inspirada, autoritativa e inerrante. Nós te pedimos também, de igual modo, com aqueles filhos da meia-idade, da idade adulta, que têm pais idosos, Senhor, e que têm desprezado pela velhice, não dando o suporte, o afeto e suprindo as necessidades que eles têm. Meu Deus, em nome de Jesus, há muitas pessoas, inclusive idosas, que estão vivendo nessa condição, sem o afeto, sem o carinho, sem o acolhimento, sem o cuidado dos seus filhos. Levanta esta igreja, Senhor, e aqueles que ouvem essa mensagem, para que tenham um padrão de comportamento diferente, para que em tudo Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, seja honrado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Nós temos algumas pessoas nos visitando. Antes das perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, você está nos visitando nessa noite, tem alguém nos visitando, quero ficar de pé, para que a gente possa cumprimentá-los, saudá-los. Olha só, tem pessoas aqui, queria pedir às pessoas que estão próximas, para saudar os nossos visitantes. Nós estamos felizes com a presença de vocês aqui, que vocês possam voltar no domingo pela manhã, às 9 nós temos culto, e às 10h15 escola bíblica dominical. E às 18 horas, culto de celebração, podem sentar, e de louvor ao nosso Deus. Muito bem-vindos, viu? Muito felizes em recebê-los aqui na nossa igreja. Você dá os avisos, bem, sobre a exposição bíblica do 5º mandamento, alguém quer fazer alguma colocação? Muito bem. Vou passar a palavra para o diácono Evandro, que vai fazer algumas considerações. Eu fico sempre com aquele sentimento, né? Todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada. Mas fiquem em paz, né? A palavra de Deus sempre faz aquilo que apraz ao Senhor. Ele é bondoso, misericordioso, e o agente da palavra é o Espírito, que faz aquilo que o Senhor estabeleceu para glorificar a Cristo, nosso Redentor. O diácono Evandro vai dar alguns avisos, em seguida nós estaremos despedidos. Deus abençoe e dê para vocês uma noite de paz, encharcada da graça e do amor de Deus. Meus irmãos, alguns avisos, bem breves, né? Só relembrando a igreja que o pastor está de férias, pastor Leandro, está de férias, volta no mês seguinte, né? Fevereiro, já está próximo. Lembrar também os aniversariantes da semana, tem uns contatos aí, os nomes, no boletim do domingo passado, aqueles que puderem, dê as felicitações, é sempre bom, né? Ouvir os irmãos dando felicitações aos outros. Outro aviso é o acampamento, né? Aqueles que não se inscreveram ainda e querem se inscrever, têm alguma dificuldade financeira para participar, é só procurar os presbíteros Davi ou o presbítero Charles, aos domingos, após o culto. Em resumo, é isso. Eu agradeço a presença de todos, que a graça de Deus continue sendo conosco durante o processo dessa noite. Deus os abençoe, um abraço.
Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal, ative as notificações, siga nossas redes sociais e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus.